Olá a todos, eu me chamo Davidson Guiland. Eu decidi fazer esse vídeo com base na minha intenção de vir a ser síndico do meu condomínio. Faz pouco menos de um ano que eu tomei essa decisão, uma decisão difícil de fato, porque eu sei que não é uma responsabilidade qualquer, é uma responsabilidade de grande relevância. E tendo em vista que eu encontrei muitas irregularidades e falta de entendimento, falta de comunicação, descumprimento com transparência, com algumas relações condominiais no meu condomínio, eu decidi vir a ser síndico, e isso foi desenvolvendo outras situações, outros interesses, como por exemplo o direito condominial. Em meus estudos e também conversando com alguns síndicos de outros condomínios, com alguns colegas da área do direito condominial, eu descobri que a maioria dos conflitos que acontecem nos condomínios, eles acontecem pela falta de entendimento dos condôminos, dos proprietários e das pessoas de posse, no caso os moradores, da convenção do condomínio e do regimento interno. É muito importante as pessoas entenderem quando a gente vai viver num condomínio, quando a gente compra um imóvel ou aluga um imóvel dentro de um condomínio, que o condomínio ele é uma micro-sociedade. Quando há discrepância, quando há conflito entre a relação do direito coletivo com o direito individual, o síndico ele tem necessariamente que tomar decisões, e essas decisões elas devem estar sempre respaldadas na lei, né? E a lei, a Constituição, a base alicercica da relação jurídica dentro de um condomínio, do que pode e o que não pode, está definido na convenção condominial. Agora nós vamos falar da convenção condominial, a estrutura e como funciona uma convenção condominial. É uma certidão de nascimento que é criada logo quando o condomínio ele é já constituído condomínio. É necessário registro no cartório de registro de imóveis. Esse registro ele tem um número, como uma certidão de nascimento, e ele tem o poder de constituição. Ele serve como se fosse a constituição do condomínio, respaldado o Código Civil e as disposições constantes na Lei 4.591, que é muito importante de entender que essa lei de 1964, ela é uma lei anterior ao Código Civil, que norteava e que servia como base de respaldo jurídico para a Constituição e as relações condominiais. Mas aí ela foi incorporada ao novo Código Civil em 2002, e hoje nós seguimos o Código Civil como base de alicerce. Então, assim, essa parte da convenção, espero que tenha sido entendido. Resumindo, a convenção é uma certidão de nascimento e uma constituição ao mesmo tempo. E ela não pode ser levada ao léu. É um documento de extrema relevância e importância para o bem comum dentro do condomínio e o entendimento das obrigações e dos direitos conforme segue. Nós teremos aqui no capítulo 1, nós temos aqui no artigo 1º a parte do alicerce, que é o terreno, os limites, a metragem. No segundo, nós teremos aqui a finalidade, que é instituído aqui no nosso caso como residencial. Ele não é misto e ele não é comercial. Ele não só apresenta essa definição da finalidade, como já também institui o nome do condomínio. Então nós temos no artigo 1º do capítulo 1 o terreno, no artigo 2º o que será de fato construído, a finalidade dessa construção, e no terceiro qual será a composição dessa construção. Essa composição, no nosso caso aqui, são 8 torres, uma guarita, um salão de festas, uma piscina, um garden com uma churrasqueira, uma quadra, os jardins,
toda essa parte estrutural, a passarela, as ruas, as calçadas, as vias, tudo que tem dentro desse condomínio deverá ser subscrito no artigo 3º. Tanto é que o artigo 3º ele é grande, ele tem aqui alguns parágrafos. O parágrafo 1º ele fala dessas construções de uso em comum, né, que é do condomínio, que é propriedade do condomínio, que por sinal é propriedade de todos os condôminos. No parágrafo 2º, ele já traz o que cada torre tem, a composição das torres. As torres elas têm 7 pavimentos, tipo torres, e aí qual é o número de apartamentos que tem em cada torre. Ainda no parágrafo 2º, ele vai falar o número de vagas de estacionamento que tem, que no nosso caso aqui são 384. Já no parágrafo 3º, ele será da identificação dos pavimentos das torres. Aí, esse parágrafo ele é bem grande, né? Ele vai compor aqui uns 3 páginas a 4 da convenção. Por quê? Ele vai falar da divisão proporcional da metragem de cada unidade do condomínio. Tá? O que tem, por exemplo, 2 vagas de garagem, ou 1 vaga na garagem, ou que tem 2 apartamentos. Aqui no caso tem apartamento com 2 quartos, tem apartamento com 3 quartos, tem apartamento que tem um jardim, um garden, e todas essas unidades, elas estão aqui. Terminado o artigo 3º, com a leitura de todas as unidades, vem aí o artigo 4º, que é a vedação do fracionamento da divisão física das unidades. Tá? Você não pode vender parte da unidade. Você não pode vender, por exemplo, a sua vaga na garagem. Ela faz parte da estrutura dessa divisão proporcional dentro do condomínio, já foi convencionada, e qualquer alteração ela deve ser solicitada por via de assembleia, sendo necessária a alteração da convenção. É vedado o fracionamento ou divisão física das unidades autônomas. Artigo 5º. Constitui-se áreas aí partes comuns de edifício, indivisíveis e inalienáveis. O terreno sobre o qual serão edificadas as unidades autônomas, bem como as fundações, colunas, vigas, sustentação. Ou seja, aqui você não pode naturalmente negociar nenhuma parte do condomínio de uso comum. Artigo 6º, ele fala sobre o edifício tem a finalidade residencial. É vedada qualquer outra forma de uso das unidades autônomas ou das áreas comuns. Lá atrás, no artigo 2º, ele já havia feito essa previsão. A gente vai encontrar muita ratificação na convenção, que é para reforçar, para que seja bem entendido que a finalidade, nesse caso aqui, a finalidade do condomínio ela é residencial, não podendo haver nenhuma outra relação com o condomínio, senão por via da alteração da convenção. Tá? Agora a gente vai começar o capítulo 2. Terminamos aqui o capítulo 1, que é estrutural. A convenção trata do que o condomínio oferece, como foi construído, o registro, essa parte estrutural. No capítulo 2, nós iremos tratar agora da parte jurídica, que é dos direitos e deveres, artigo 7º. Tá? São direitos dos condôminos, conforme artigo 1335 do novo Código Civil, a usar, gozar e dispor da respectiva unidade autônoma de acordo com a respectiva destinação, ou seja, não pode ser comercial, mas sim residencial, desde que não prejudique a segurança e solidez do prédio, não causem danos aos demais condôminos e não infringam as normas legais e disposições dessa convenção. B. Usar e gozar das partes comuns do edifício, desde que respeitados os usos e gozo das mesmas, com restrições da linha anterior e contando que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Ou seja, você pode usar a área comum
desde que você não impossibilite outro de usar e desde que você cumpra com o que está na linha A, que é não causar dano aos demais condôminos, ok? Não infringir as normas legais instituídas, dispostas nessa convenção. Na C, manter em seu poder as chaves das portas de ingresso. No nosso caso aqui, a gente tem um cartão e penso que seria o ideal o condomínio sensibilizar as pessoas para que elas se conscientizem que o uso desse cartão ele traz segurança para todos nós aqui dentro do condomínio. Então, a D, examinar. Olha só isso aqui como é interessante. O condômino ele tem o direito instituído pela Convenção e pelo novo Código Civil de examinar a qualquer tempo os livros e arquivos da administração e pedir esclarecimento ao administrador ou síndico. Isso é muito sério. Muitos condomínios que não cumprem com o princípio da transparência, que é um princípio que norteia a uma relação de excelência no condomínio, eles dificultam o acesso a esses documentos, ao livro, à pasta de contas, recibos, os contratos com os fornecedores, aos processos, às ações judiciais em curso, as planilhas abertas dessas ações para saber quanto que o advogado está recebendo, quanto que o condomínio está recebendo, todos os cálculos, tudo, porque o condomínio ele é muito parecido com uma prefeitura, onde o prefeito é o síndico e ele tem necessariamente que cumprir com a obrigação da transparência, da lei da transparência. Não é opcional ao síndico informar para um condômino, quando o condômino solicita, não é opcional, não é uma relação arbitrária. Ele tem a necessidade jurídica de cumprir com essa obrigação. É bem interessante que a gente vai ver lá na frente das obrigações do síndico. Primeiro nós estamos vendo o direito do condômino, ou seja, está alinhado na lei e tem que ser cumprido. Então nós temos aqui a letra E agora, que é utilizar os serviços de portaria desde que não perturbem a ordem nem desviem a atenção dos empregados. É muito comum morador chegar bêbado, ou alterado, ou estressado, e tentar arrumar um culpado pelos seus problemas, suas frustrações. A portaria ela é um instrumento de extrema necessidade de respeito dentro de um condomínio, porque eles cuidam da nossa segurança. Se eles vacilarem na segurança, na entrada do condomínio, quem sofre o dano somos nós. Então a gente tem que ter muito respeito e consideração pelo profissional de portaria. Não desviando a atenção, não ficar muito de conversa com o pessoal da portaria. E cito como exemplo o nosso condomínio, que tem 2 agentes de portaria, né? São 4, então são 2 de dia e 2 de noite. Então se você fica tirando a atenção de um, nós ficamos só com um disponível para olhar a câmera, para olhar a entrada, a saída e mais ainda ter toda a perspectiva panorâmica do que está acontecendo em volta. É uma ressalva que eu acho de grande relevância. A letra F do artigo 7º, o condômino ele tem direito a comparecer às assembleias e nelas discutir e votar, estando quite com as contribuições para com o condomínio. Isso aqui é bem interessante também, porque quem pode participar da assembleia é o condômino.
E condômino é proprietário, não é o posseiro, não é o morador, não é o filho do dono, não é o sobrinho do dono. Para ser dono, tem que ter direito de propriedade, o proprietário. Então, com base nisso, é muito interessante. Eu ainda vou provavelmente fazer um vídeo sobre essa relação e a necessidade do uso de procurações. Isso é muito importante trazer isso à baila aqui, porque é um motivo de conflito nas assembleias. A letra G. Comunicar por escrito qualquer irregularidade observada ao administrador ou síndico. Eu penso que isso aqui tinha que estar na obrigação, não no direito. Eu acho que o condômino ele tem obrigação de informar quando ele encontra uma irregularidade. Eu acho que todo condômino ele tem obrigação de ser fiscal. Porque quando ele deixa passar, quando ele faz vista grossa, ele não está prejudicando só a ele. Direta e indiretamente, ele está prejudicando os outros condôminos. Né? Mas nós vivemos em uma sociedade muito complexa e o Brasil ele é um país com baixo índice de ética. E isso explica muito do que está acontecendo atualmente. Essas corrupções, esses desvios de conduta, né? Eles estão a base disso tudo é a ética, né? E a falta da ética no Brasil faz com que a gente tenha que ter uma quantidade de leis maiores. Então agora nós vamos partir para o parágrafo 1º, tá? Do capítulo 2, onde ele traz aqui uma informação bem interessante. O condomínio não se responsabiliza por danos pessoais e materiais que possam em favor destes em casos como, exemplificadamente, furto de veículo, outros bens móveis, arrombamento, etc. Não é a responsabilidade do condomínio. Parágrafo 2º. Tratando-se de área com utilização independente e com matrícula própria, poderá ser alienado e ou gravado livremente. Porém, se tratar de parte acessória do apartamento, não será permitido a disposição e oneração a qualquer título à pessoa estranha do condomínio. Você é titular do registro do seu imóvel. Você pode vender o seu imóvel. Porém, você não pode vender a sua vaga de garagem. Porque, o que ele fala aqui? Por tratar de parte acessória do apartamento. Então a vaga de garagem ela não tem um título separado, você não tem como alienar, não tem como vender em separado. Alugar, você não pode emprestar a sua vaga de garagem dentro do condomínio à pessoa estranha ao condomínio. Então esse movimento de vagas de garagem dentro do condomínio, ele só pode existir se for, no caso, uma locação ou um empréstimo, se for para a pessoa de dentro do condomínio, morador ou condômino. Bem, vamos lá, então agora a gente vai tratar do artigo 8º. O artigo 8º, ele fala sobre os deveres dos condôminos. O artigo 7º nós falamos sobre os direitos e agora os deveres. A letra A, ela institui guardar decoro e respeito no uso das partes comuns, não usando nem permitindo que as usem, bem como as respectivas unidades autônomas, nem alugá-las ou cedê-las para atividades não condizentes com seus fins. É bem interessante esse artigo, a linha A, que ela trata de um assunto que é corriqueiro, que acontece muito em condomínio. O condômino aluga o apartamento e a pessoa não é orientada de que ela não pode usar o apartamento para fins comerciais. Terceiro, não lançar objetos de qualquer natureza sobre a via pública, sobre as áreas e pátios internos ou imóveis lindeiros. Isso eu não preciso trazer aqui, né?
nenhuma explicação sobre isso, porque isso é uma relação de bom senso, de educação. Aí, conforme eu já falei, o brasileiro ele é antiético, demasiadamente. É um país que tem um baixíssimo índice de ética, né, nas relações sociais, e a falta dessa ética faz com que uma convenção tenha que instituir uma coisa tão óbvia. Letra D. Não decorar as janelas, portas ou esquadrias externas com cores diferentes das estabelecidas para todo o edifício. Letra E. Não colocar todos externos, nem colocar ou permitir que coloque letreiro, placa ou cartaz de publicidade ou não. F. Não colocar ou permitir que coloque em qualquer parte do uso comum do edifício qualquer objeto, seja de que natureza for. Letra G. Não manter nas respectivas unidades autônomas, nos apartamentos, substâncias, instalações ou aparelhos que causem perigo à segurança e à solidez do prédio. Tu não pode, né, no caso, guardar um dinamite dentro do apartamento. É proibido. Ou incômodo aos demais condôminos. Né? Uma máquina que fica fazendo barulho o tempo todo, tremendo, né, criando trepidação, isso aí pode descartar. H. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Eu vou fazer lá na frente, em algum momento, vou fazer um vídeo só sobre obras, do que pode, o que não pode, como tem que se proceder, quais são as normas e todas as regras inerentes à obra dentro do condomínio. E não sobrecarregar a laje ou a estrutura do edifício com excesso de peso. Bem, a linha J ela é muito importante porque ela trata do seguinte tema: não manter animais nas respectivas unidades autônomas. É uma situação de grande interesse de muita gente. Hoje, o pet é membro da família, muitas vezes uma propriedade de fato registrada em cartório. Quando tem conflito entre uma lei ou outra, nós temos que buscar no ordenamento jurídico quem está acima, as emendas, né, constitucionais e a própria Constituição. Então, se a gente trouxer aqui à baila a Constituição, no artigo 5º, ele traz para a gente esse refinamento, né, do direito sobre a propriedade, que é o seguinte: artigo 5º, capítulo 22, é garantido o direito de propriedade, né? Com base nisso, propriedade no Código Civil de 2012, artigo 1228 a 1368, que é o conjunto, né, do entendimento do que é propriedade. Então, nós vamos aqui buscar na Bíblia do Direito, o Código Civil, o artigo 1228, do Código Civil. As disposições preliminares do artigo 1228, né, que é o suficiente para um entendimento assim, simplificado sobre o direito de propriedade. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Ou seja, ninguém tem o direito de pegar o seu pet, o seu cachorro, porque ele fugiu do apartamento, está numa área comum, né? Alguém pega e leva para o apartamento. Porque o cachorro, o pet, o gato, o hamster, seja o animal que for, ele é direito de propriedade, atribuído por lei ao morador, ao condômino. Então essa lei aqui, essa regra da nossa convenção, ela entra em conflito com a Constituição. Então, quando nós temos aqui um conflito, nós recorremos ao Código Civil. Acima do Código Civil existem as leis complementares e tal, e uma série de regramentos, até chegar ao topo, que é a nossa Constituição. Letra K do artigo 8º. Contribuir para as despesas comuns e as despesas estabelecidas pela Assembleia Geral nas proporções de suas frações ideais.
calculadas pelo valor de cada unidade, das proporções de suas frações ideais. Você vai pagar a sua taxa condominial com respaldo na fração ideal, na proporção da fração. Se você tem um garden, por exemplo, e o garden faz parte da sua planta, se você tem 2 vagas na garagem e cada vaga tem uma metragem especificada lá no artigo 3º da nossa convenção, onde especifica o espaço de cada unidade. Então, se você tem 2 vagas, você vai pagar o valor. Se você tem uma, se você tem 2 quartos, 3 quartos, é pela unidade, é pelo valor de metragem. A letra L agora. Permitir o ingresso em sua unidade autônoma do administrador ou preposto seu, quando isso se tornar indispensável, expensão ou realização de trabalho relativo à estrutura geral do edifício, sua segurança e solidez, ou tendente à realização de reparos em instalações, serviços, tubulações, unidades autônomas vizinhas. É obrigação do condômino abrir a sua unidade e liberar para uma averiguação, caso seja necessário alguma fiscalização por obra que você esteja fazendo, algo que você esteja fazendo para alterar a estrutura. O síndico, o administrador, ele tem o direito de verificar, de analisar, e caso seja necessário conserto por dano em apartamentos vizinhos. Agora a M, comunicar imediatamente ao administrador ou síndico a ocorrência em sua unidade autônoma de moléstia grave que gere risco à saúde pública. Bom, nós passamos agora pelo momento Covid-19, um momento triste, uma mancha escura que permanecerá na história do planeta e que mudou muito dos comportamentos, mudou muita coisa na vida social mundial e principalmente aqui para a gente, trazendo para o condomínio. Esse é um tipo de comunicação que ele está respaldado no princípio da transparência. Embora isso seja muito complexo, porque muitas vezes essa ação ela gera desconforto para a pessoa que está infectada, mas é uma relação de respeito ao próximo, né? Pensando no coletivo, uma conduta de ética, onde a gente faz o que tem que ser feito sem esperar que seja necessário uma lei escrita, porque isso está no direito natural de usar a comunicação em prol do benefício para todos. E todos nós sabemos o dano que o Covid trouxe às nossas vidas e todo cuidado foi pouco e ainda é. Parágrafo 1º da letra M. A colocação de placas indicativas padronizadas nas portas de entrada das salas será decidida pela Assembleia Geral que aprovar o regimento interno. Então, assim, muitas informações não estarão aqui nessa convenção, mas depois, em um momento oportuno, quando eu tiver tempo, eu quero fazer um vídeo com a leitura do regimento interno. Vamos ver, né? Tanta coisa que eu quero fazer, mas eu não tenho tempo suficiente para fazer tudo que eu gostaria de fazer e transformar isso de forma mais dinâmica, assim, de fácil entendimento. Agora nós vamos para o capítulo 3, que trata da administração. A administração do edifício caberá a um síndico condômino ou não, eleito em Assembleia Geral Ordinária, pelo prazo de 2 anos, podendo ser reeleito. Eu acho que essa convenção, lá atrás, nesse ponto aqui, a pessoa que idealizou, o pessoal que estava lá na votação para essa convenção, não se atentou
que poderia ter sido posto aqui, que para ser síndico, poderia ter sido instruído que para ser síndico deveria ser condômino. Poderia ter especificado que seja condômino, que esteja em dia com as taxas condominiais e que tenha que passar por um rito da lei da ficha limpa. Pronto. Do capítulo 3, trata da administração, e a administração institui o síndico na letra da lei. O parágrafo 1º da administração do artigo 9º, ele diz o seguinte: a Assembleia, especialmente convocada para este fim, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Parágrafo 2º. Compete ao síndico, em observância às competências lhe atribuídas pelo artigo 1348 da Lei 10.406 de 02, que é o novo Código Civil, o seguinte. Isso aqui é a cópia fiel do Código Civil. Representar os condôminos em juízo ou fora dele, ativo ou passivamente, em tudo o que se refere aos assuntos de interesse do condomínio. B. Superintender a administração do prédio. C. Cumprir e fazer cumprir a lei e presente convenção de condomínio e as deliberações das assembleias. Acima de tudo, o cumprimento da convenção do condomínio. A Assembleia ela não é soberana se ela descumprir com a convenção. Se a Assembleia estiver em consonância com a convenção e não trouxer nenhum assunto que possa trazer prejuízo para uma relação de direito dentro do condomínio, a Assembleia é soberana. Como é que funciona? Primeiro tem que ser posto no edital o tema, para que as pessoas pensem em respeito daquele assunto. E aí na Assembleia deve existir uma apresentação mostrando os prós e os contras, a intenção, o objetivo como um todo, o projeto, e aí vai para a votação. Não é no meio da Assembleia aparecer um tema ou outro, que inclusive temas que podem trazer prejuízo para condôminos, para eleições e para qualquer outra relação de direito dentro do condomínio, não podem ser trazidas à baila no meio da Assembleia. Uma Assembleia ela tem toda uma organização. E aí existem vídeos na internet, existem muitos vídeos, muitas explicações de como fazer uma Assembleia. Letra D. Admitir e demitir empregados, bem como fixar as respectivas remuneração dentro das verbas previstas no orçamento. Ok? E ordenar reparos urgentes ou adquirir o que seja necessário à segurança e ou conservação do prédio, até o limite de 10 vezes o salário mínimo mensal e com prévia aprovação da Assembleia, especialmente convocada, se exceder esse valor. Ou seja, uma das minhas reclamações no condomínio lá atrás, que demorou muito para ser explicado, isso gerou desconforto naturalmente, é que houve um gasto excessivo de 12 mil aproximadamente, enquanto excedeu o que está instituído e não foi feita uma assembleia. Mas aí depois o síndico se explicou, todo mundo aceitou e tudo bem, beleza. Era importante, né, para o condomínio o gasto naquele momento, mas de qualquer forma foi feito errado. F. Executar as disposições orçamentárias aprovadas pela Assembleia. G. Convocar as Assembleias Gerais ordinárias nas épocas próprias, bem como as extraordinárias. H. Prestar a qualquer tempo informação sobre os atos da administração. Isso é um reforço do que está lá atrás no direito do condômino. Que o condômino tem direito
de obter informação sempre que julgar necessário. E aqui o síndico ele tem a obrigação de, a qualquer tempo, levar e trazer informação sobre os atos da administração, sempre que solicitado. Letra I. Prestar à Assembleia própria contas de sua gestão, acompanhado da documentação respectiva e oferecer proposta orçamentária para o exercício seguinte. Tá, isso é de praxe, tranquilo. J. Manter e escriturar o livro caixa devidamente aberto, encerrado e rubricado pelo presidente do Conselho Consultivo. Esse aqui, devidamente aberto, quer dizer que o livro tem que estar sempre disponível na administração, aberto aos condôminos. Letra K. Cobrar, inclusive em juízo, as cotas que couberem em rateio aos condôminos, nas despesas normais ou extraordinárias do edifício, aprovado pela Assembleia, bem como as multas impostas por infração de disposição legal ou desta convenção. Então, assim, já é de praxe, já é parte do jurídico que trata desse assunto de cobrança judicial. Eu parto do princípio de buscar um ponto de equilíbrio antes. O síndico ele tem que tentar, ao máximo possível, evitar uma ação judicial. Letra L. Comunicar as citações, notificações e ou intimações que receber. Sempre que o condomínio for acionado na justiça, ele tem que comunicar aos condôminos, a administração tem que tornar isso público. M. Procurar, por meios suasórios, dirimir divergências entre condôminos. O síndico ele é um conciliador. Ele tem que ter um espírito de conciliador, de pacificador. Tá? Então, assim, eu gosto muito de conversar, gosto de explicar as coisas para que elas sejam bem entendidas, explico de um jeito, se não tiver como a gente explica de outro, a gente mostra, né, nas leis, a gente apresenta as provas circunstanciais, até que a pessoa entenda perfeitamente, né, qual é o seu direito e qual a sua obrigação dentro de um litígio, dentro de um conflito. Então, eu como síndico, eu pretendo tratar desse assunto com grande propriedade. Inclusive, eu tenho já uma formação em uma matéria que é de conciliação, mediação e conciliação de conflitos. Eu gosto muito dessa área. Letra N. Entregar ao seu sucessor todos os livros, documentos e demais pertences da administração que estiverem em seu poder. Agora a gente vai tratar do artigo 10º. O síndico receberá a remuneração mensal que lhe for fixada pela Assembleia Geral, se for o mesmo contratado pelo condomínio e não condômino. Artigo 11. O síndico poderá delegar sua função administrativa a terceiro de sua confiança, mas sob sua exclusiva responsabilidade, devendo haver a aprovação prévia da Assembleia. Artigo 12. O síndico será substituído nos impedimentos pessoais pelo presidente do Conselho Consultivo, em caso de renúncia ou destituição. O síndico imediatamente prestará contas de sua gestão, sendo seu substituto legal eleito em Assembleia Geral. Artigo 13. O síndico não é responsável pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome do condomínio. Vamos lá. Desde que tenha agido no exercício regular de suas atribuições. Responderá, porém, pelo excesso de representação e pelos prejuízos a que der causa por dolo ou culpa. Agora nós vamos ao capítulo 4º, que trata do Conselho Consultivo. As atribuições do Conselho. O Conselho, no mínimo, tem que ler aqui o capítulo 4. Capítulo 4 do Conselho Consultivo, artigo 14. Bianualmente, a Assembleia Geral Ordinária elegerá o Conselho Consultivo, composto por 3 membros efetivos e 3 suplentes, entre
os condôminos, aos quais exercerão gratuitamente as suas funções com um mandato de 2 anos. Cabe aos suplentes exercer automaticamente a substituição dos membros efetivos impedidos. Artigo 15º. Compete ao Conselho Consultivo fiscalizar as atividades do síndico e examinar as suas contas, relatórios e comprovantes. Comunicar aos condôminos, por carta registrada ou protocolada, as irregularidades havidas na gestão do condomínio. Dar parecer sobre as contas do síndico, bem como sobre a proposta de orçamento para subsequente exercício, informando a Assembleia Geral. Assessorar o síndico na solução de problemas do condomínio. Opinar nos assuntos pessoais entre o síndico e os condôminos. Dar parecer em matéria relativa a despesas extraordinárias. Eleger entre os seus membros o presidente, ao qual abrirá, rubricará e encerrará o livro caixa, bem como será o substituto legal do síndico nos seus eventuais impedimentos. E assim a gente termina aqui o capítulo 4. Agora nós vamos entrar no capítulo 5, das Assembleias Gerais. Artigo 16. As Assembleias Gerais são convocadas mediante carta registrada ou protocolada pelo síndico ou por condômino que represente no mínimo 1/4 do condomínio e serão no local indicado pelo síndico ou pelos condôminos. Ou seja, além da carta deverá ser afixada em local próprio do edifício o edital de convocação. Parágrafo 1º. Tá? As convenções indicarão um resumo da ordem do dia, a data, a hora e o local da Assembleia. E serão assinadas pelo síndico e pelos condôminos que as fizerem. Parágrafo 2º. As convocações das Assembleias Gerais ordinárias serão acompanhadas de cópia das contas do administrador, bem como de orçamento relativo ao exercício respectivo. Parágrafo 3º. Entre a data de convocação e da Assembleia, deverá mediar o prazo de 5 dias no mínimo, salvo urgência comprovada, que poderá reduzir pela metade esse prazo. Artigo 17. É lícito, no mesmo anúncio, fixar o momento em que se realizará a Assembleia em primeira e segunda convocação, mediando entre ambas o período de 30 minutos no mínimo. Artigo 18. O síndico endereçará as convocações para as unidades dos respectivos condôminos, salvo se esses tiverem feito, em tempo oportuno, comunicação de outro endereço, para o qual deve ser remetidas. O síndico ele tem a obrigação de tentar comunicar a todos os condôminos. Por e-mail, carta, tem que chegar. É obrigação. Tá? Ah, vou mandar só para quem está aqui dentro. Não. Porque tem gente que mora no exterior e precisa receber por e-mail. E o ideal para a segurança jurídica desse ato é no e-mail solicitar a confirmação da leitura. Tendo a confirmação da leitura, ela é aceita como documento jurídico, tem validade jurídica e o que importa é o que interessa, fazer o certo. Né? Artigo 19. As assembleias serão presididas por um condômino especialmente aclamado
o qual escolherá entre os presentes o secretário que lavrará a ata dos trabalhos em livro próprio. Beleza. Artigo 20º. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino. Então é um voto por unidade. Os resultados das votações serão calculados sobre o número dos presentes à vista do livro de presença por todos assinados. Parágrafo 1º. Será exigida a maioria qualificada ou unanimidade para as matérias que a lei assim determinar, bem como para as hipóteses previstas nessa convenção. Existem situações que exigem a maioria absoluta. Por exemplo, a alteração da convenção ou uma obra muito grande no condomínio com um custo muito alto, entre outras situações, alteração de natureza do condomínio, né, que passa de residencial para misto, ou que passa de residencial para comercial. Então, uma série de situações previstas em lei, no Código Civil. Parágrafo 2º. Se uma unidade autônoma pertencer a vários proprietários, elegerão estes o condômino que os representará, credenciando-o por escrito, cujo documento será exibido na Assembleia. Parágrafo 3º. Não poderão tomar parte nas assembleias os condôminos que estiverem em atraso no pagamento de suas contribuições e ou multas que lhes tenham sido impostas. Vamos lá, o artigo 21. É lícito ao condômino fazer-se representar nas assembleias por procurador, condômino ou não, desde que não seja o próprio síndico ou membro do conselho consultivo, e que a procuração contenha poderes especiais e, se lavrada por instrumentos particular, tenha a firma do mandante reconhecida. Ninguém pode votar em assembleia se não for por via desta regulamentação. Ou você é o proprietário, e para ser proprietário você tem que estar inscrito lá no condomínio, no arquivo do condomínio como proprietário. O condomínio ele tem a obrigação de manter o banco de dados atualizado para evitar esse tipo de conflito. Porque na hora do voto lá, a gente vai na lista, se for o José Maria, o dono, proprietário, e o filho dele chegar lá e quiser votar, ele não vai poder votar, se ele não tiver uma procuração lavrada em cartório. Ok? Ah, eu sou filho, sou primo, a esposa, não interessa. Vai poder votar? Pode votar quem cumpre com essa regra aqui instituída na Convenção e no Código Civil. Ah, mas aí a procuração não está especificando que eu posso votar. Só tem que especificar. Tem que ser específico para essa ação. Ok? É o que está na lei e é o que tem que ser cumprido. Artigo 22. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á na segunda quinzena de março de cada ano, e a ela compete discutir e votar o relatório e as contas da administração relativo ao ano findo, que ocorreu, discutir e votar o orçamento para o ano em curso, fixando fundos de reserva, se convier. Eleger o síndico, quando for o caso, fixando-lhe remuneração. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Consultivo. Votar as demais matérias constantes na ordem do dia, que tem que estar expresso a ordem do dia, né, as matérias. Artigo 23. A Assembleia Geral Ordinária deliberará em primeira convocação, com a presença de condôminos que representem a maioria de voto dos condôminos presentes, que represente pelo menos metade das frações ideais do condomínio. E em segunda convocação,
pela maioria dos votos dos presentes. A Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados pela Assembleia. Eu já falei sobre isso. Então, assim, se o síndico não convocar a Assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Artigo 24. Compete às Assembleias Extraordinárias deliberar sobre matéria de interesse geral do edifício ou dos condôminos, decidir em grau de recurso os assuntos que tenham sido deliberados pelo síndico e a elas levados a pedido dos interessados, apreciar os demais constantes da ordem do dia, examinar as matérias que lhe sejam propostas por qualquer condômino, destituir o síndico a qualquer tempo, independentemente de justificação e sem indenização. No nosso caso, nosso condomínio, 64 condôminos têm o poder de convocar uma assembleia extraordinária. E dessa assembleia, os que estiverem presentes, se estiverem ali presentes 2/3 que votem pela destituição do síndico, essa será a ação a ser tomada. O síndico não tem ali direito de resposta naquele instante, não. Ele já é destituído do cargo mesmo. Até porque se chegou a esse nível é porque existe prova, existe fundamento e evidência de que o síndico não está servindo para o condomínio. Então, agora nós vamos para... Bom, parágrafo 1º, ainda do artigo 25. Né? Será exigida a maioria qualificada ou unanimidade para as matérias que exijam a lei, no caso do artigo 1333, 1341, 1342, 3, 1349, uma série de artigos aqui que tratam de situações específicas de como pode ser votado. Bom, parágrafo 2º agora. Dependerá da unanimidade dos condôminos a deliberação para alteração de forma de rateio de contribuição do condomínio. Então, assim, para ter aumento na taxa condominial, é necessário a maioria absoluta. Artigo 26º. As deliberações das Assembleias Gerais obrigarão a todos os condôminos, independentemente do seu comparecimento ou do seu voto, cabendo ao síndico executá-las e fazê-las cumprir. O que foi deliberado em assembleia, decidido entre a maioria, é o que se tornará o regramento interno do condomínio, desde que esteja respaldado na convenção, no Código Civil, nos princípios constitucionais e tudo mais. Parágrafo 1º do artigo 26º da convenção. Nos 8 dias que se seguirem à Assembleia, o síndico comunicará aos condôminos as deliberações nelas tomadas, enviando-lhes a cópia da ata por carta registrada ou protocolada. É direito de todos os condôminos receber a cópia da ata por e-mail. Hoje, com tanta tecnologia, não há dificuldade, por mensagem de WhatsApp, ou por carta, ou disponível na administração para retirada, mas essa ata ela tem que ser disponibilizada de forma acessível e fácil a todos. O nosso condomínio, o meu condomínio, ele tem uma cultura aqui de não cumprir com o regramento geral. Então eu tive aqui problema com essa relação de ata, onde eu passei 20 dias solicitando uma ata de uma assembleia a fim de me orientar juridicamente através da ata da legalidade da outra assembleia que iria acontecer. Então, assim, a discrepância aqui no meu condomínio é tão grande, a falta de respeito e consideração com as normas, que o síndico e o jurídico que o assessora,
eles, além de não cumprirem com o prazo determinado para a entrega da ata, ainda convocaram uma assembleia para eleição de síndico e prestação de contas, sem antes ter a ata da última assembleia, da assembleia anterior, registrada para fins de comprovação jurídica, para validade jurídica das deliberações da última assembleia, que serviam como acessórias para a possibilidade da eleição, que foi inclusive objeto de ação judicial, onde eu notei que existiu uma irregularidade, e a irregularidade ela aconteceu na Assembleia. Bom, parágrafo 2º. A comunicação ainda poderá ocorrer por envio de e-mail, ou ainda pela disponibilização em site, caso o condomínio ou a administradora disponibilize esse serviço. Tá? Nosso aqui não é muito bom nessas coisas, não. O boleto chega direitinho por e-mail, todo mês. Artigo 27º do capítulo 5 da Convenção. Das assembleias serão lavradas atas em livro próprio aberto, rubricado e encerrado pelo síndico, as quais serão assinadas pelo presidente, pelo secretário e pelos condôminos presentes, que terão sempre o direito de fazer constar as suas declarações de votos quando dissidentes. Ok? Até aí tranquilo, né? Tudo tem que ser registrado em ata, devidamente registrado e lavrado em cartório. A nossa ata, existe condomínio e convenção que não institui que a ata tenha que ser registrada. A nossa convenção, ela institui, está no regramento e tem que ser lavrado em cartório. Parágrafo único do artigo 27º. As despesas com a Assembleia Geral serão inscritas a débito do condomínio, mas as relativas à Assembleia convocada para apreciação de recurso de condômino serão pagas por esse, se o resultado for desprovido. Capítulo 6 das despesas comuns. Artigo 28º. Constitui as despesas comuns do edifício as relativas à conservação, limpeza, reparação e reconstrução das partes e coisas comuns e dependências do edifício. As relativas à manutenção das partes e coisas comuns. O prêmio de seguro do edifício e dos empregados. Os impostos e taxas que incidem sobre as partes e coisas comuns do edifício. A remuneração do administrador ou síndico, do zelador e a dos demais empregados do edifício, bem como as relativas aos encargos trabalhistas, de previdência, assistência social e correlatos. Artigo 29. Compete à Assembleia fixar o orçamento das despesas comuns e cabe aos condôminos concorrer para o custeio das referidas despesas, até o 10º dia de cada mês, realizando-se o rateio na proporção estabelecida nesta convenção, no artigo 8º, K, letra K. Vamos ver o que diz o artigo 8º, a linha K. Contribuir para as despesas comuns e as despesas estabelecidas pela Assembleia Geral nas proporções de suas frações ideais, calculadas pelo valor de cada unidade, efetuando o recolhimento nas ocasiões oportunas, concorrendo também com as cotas que lhe couber no rateio das despesas extraordinárias. Bom, isso traz à luz da lei exatamente como tem que ser cobrado pela fração ideal, né, já explicado anteriormente. Parágrafo 1º. Fica criado o Fundo de Reserva do Condomínio, cobrável juntamente com as contribuições para as despesas comuns, ao qual será constituído das seguintes parcelas: pelos juros moratórios e multas previstos nessa convenção, pelo saldo do orçamento verificado no fim de cada exercício,
pela contribuição mensal de cada condômino à base de 5%, né, da taxa condominial, do valor da cota, no caso, bem como dos rendimentos de aplicação das verbas do próprio fundo de reserva. Parágrafo 2º. As parcelas referentes ao fundo da reserva poderão ser utilizadas pelo síndico até o limite de 30%, mediante aprovação de todos os membros efetivos do Conselho Fiscal, para a realização de despesas emergenciais e ou comprovadas a utilidade. Então, o síndico ele só pode utilizar até 30% do fundo de reserva para situações emergenciais e ou situações justificadas com a ampla aceitação de todos do Conselho Fiscal. Parágrafo 3º. Poderá ser aumentado o valor da contribuição para o fundo de reserva por deliberação na maioria absoluta dos condôminos. Contudo, em tal situação deve-se estipular o prazo pelo qual ocorrerá esta contribuição. Artigo 30. Serão igualmente rateados entre os condôminos as despesas extraordinárias, dentro de 15 dias a contar da data da Assembleia que as autorizou, salvo se nessa oportunidade for estabelecido diferente, ou se forem adicionados às normas condominiais. Se tiver no regimento interno esse regramento, então a gente tem que seguir o regimento interno. Artigo 31. Ficarão a cargo exclusivo de cada condômino as despesas decorrentes de atos lesivos por ele praticado, bem como o aumento de despesa a que der causa. Parágrafo único. O disposto nesse artigo é extensivo aos prejuízos causados às partes comuns do edifício pela omissão ou retardamento do condômino na extensão dos trabalhos ou na reparação de sua unidade autônoma. Artigo 32. O saldo remanescente no orçamento de um exercício será incorporado ao exercício seguinte, se outro destino não lhe for dado pela Assembleia Geral Ordinária. O déficit verificado será rateado entre os condôminos e arrecadado no prazo de 15 dias. Artigo 33. O edifício será assegurado contra incêndio ou qualquer outro risco que o possa destruir ou afetar, no todo ou em parte, em empresa idônea da escolha do síndico, com aprovação do Conselho Consultivo, pelo respectivo valor, discriminando-se na apólice os valores de cada condômino e das partes comuns. Parágrafo único. É lícito aumentar o seguro de sua unidade autônoma ou segurar as benfeitorias e melhoramentos por ele introduzidos na mesma. Artigo 34. Ocorrendo o sinistro total ou considerável da edificação, ou esta ameaçar ruína, a Assembleia Geral se reunirá dentro de 15 dias e deliberará sobre a reconstrução ou venda pelos votos que representem metade mais uma das frações ideais. Decidindo pela reconstrução, a Assembleia elegerá uma comissão de 3 condôminos investida de poderes para a. Receber a indenização e depositá-la em nome do condomínio em estabelecimento bancário a ser designado pela Assembleia. B. Abrir a concorrência para a reconstrução do prédio ou das partes destruídas, comunicando o resultado à Assembleia Geral para a devida deliberação. C. Acompanhar os trabalhos de reconstrução até o final, representando os condôminos junto aos construtores, fornecedores, engenheiros e repartições públicas. Ok? Tranquilo até aí, né? Espero que nunca precise utilizar desse direito, dessa obrigação também. Parágrafo único. Se a importância paga pela seguradora não for suficiente para atender às despesas, concorrerão aos condôminos para o pagamento de suas unidades autônomas, salvo se a maioria recusar-se a fazê-lo. Então, é complexo isso. Alienando
os seus direitos na forma da lei. Artigo 35. Pela maioria que represente metade mais uma das frações ideais do terreno, poderá ser deliberado que o edifício não seja reconstruído. Se ocorrer incêndio ou outro sinistro que importe em sua destruição total, caso em que autorizará a venda do terreno, partilhando-se o seu preço e o valor do seguro entre os condôminos, na proporção das referidas frações ideais. Artigo 36. Em caso de incêndio parcial recebido o seguro, proceder-se-á à reparação ou reconstrução das partes destruídas. Agora nós vamos ao capítulo 7 das penalidades. Artigo 37. O atraso no pagamento de qualquer quantia acarretará imediata incidência de reajuste monetário, de acordo com a variação percentual acumulada do índice do IGPM, tá? Divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, tornando-se como o índice base ou do mês anterior ao inicialmente previsto para seu pagamento, e como índice reajuste ou do mês anterior ao da efetiva purgação da mora, sempre calculado pro rata dia, acrescido dos juros de mora de 1% ao mês e da multa de 2%, sendo que as penalidades moratórias incidirão sobre o valor principal corrigido monetariamente. Parágrafo 1º. Caso a mora for superior a 30 dias, além da correção monetária e dos juros moratórios, incorrerá a multa de 2% em benefício do condomínio, podendo o síndico promover a cobrança do débito judicial ou extrajudicialmente, através de advogado constituído pelo condomínio, sujeitando o devedor ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios de cobrança na ordem de 20% sobre o valor devido. Parágrafo 2º. Em caso de atraso superior a 30 dias, poderá o condomínio proceder ao protesto extrajudicial das contribuições do condomínio. Artigo 38. O condômino ou possuidor que não cumprir reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio será constrangido a pagar a multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e reiteração, ok? Independentemente das perdas e danos que se apurarem. Parágrafo único. Considera-se reiteração de conduta para a aplicação da multa moratória o não pagamento de 3 parcelas consecutivas das contribuições para com o condomínio e a ação ou omissão por 3 vezes que atente contra os deveres previstos no artigo 8º desta Convenção. Artigo 39. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar a multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até a ulterior deliberação da Assembleia, até que seja retificado, né, essa regra em Assembleia, ela tem validade. Bom, agora nós iremos falar no capítulo 8, o último capítulo da nossa convenção, que ele trata de instruir como será o regimento interno. Em nosso caso, em 2015, a nossa convenção de 2014, houve a deliberação da alteração do regimento interno, tendo em vista as reais necessidades do condomínio. Então, quem estava aqui no condomínio desde o início participou da construção do regimento interno em 2015. Quando houver conflito no regimento interno, a gente volta para a convenção, que aqui é o norte, é o manual de instrução do que deve constar
né, e o que não pode constar no regimento interno. Levando em consideração que o regimento interno ele está respaldado no Código Civil, na Lei 4.591 de 64, no Código de Postura, na Lei Orgânica do município de Manaus, e nas demais legislações relacionadas a condomínios e edificações e dos direitos de vizinhança. Tá? Então, assim, parágrafo 1º. Os direitos e deveres dos condôminos são os estabelecidos no capítulo 2 da Convenção de Condomínio. Ponto. Parágrafo 2º. O regimento interno poderá ser alterado pela maioria simples dos condôminos, ou seja, pela maioria dos presentes em assembleia. Artigo 41. É expressamente vedado a qualquer condômino, seus inquilinos ou cessionários: a. prejudicar o direito dos demais condôminos, locatários ou cessionários; b. guardar ou depositar artigo explosivo, corrosivo, radioativo ou inflamável, salvo quando aos últimos em pequenas quantidades destinado ao consumo doméstico. Então, assim, os inflamáveis são que é permitido são os para uso doméstico, naturalmente, né? E conservado em recipiente próprio nas respectivas unidades. C. Alugar, sublocar ou ceder a unidade para outro fim que não seja estritamente habitacional e para pessoa de vida duvidosa ou de maus costumes. Atirar águas, papéis, porte de cigarro, qualquer objeto, tal. Essas ações aqui, eu não vou ler todas, porque assim, tudo isso eu já li lá atrás nas obrigações dos condôminos, que ele ratifica da necessidade do cumprimento das leis gerais. Existe a lei do silêncio, existe lei de prática de boa vizinhança, existe lei para tudo. Tá? Então ele diz aqui, ó, vamos cumprir com as leis. Tá? As leis do homem, as leis positivas e as leis naturais, que também são necessárias o cumprimento, né, o estrito cumprimento, que são a relação de respeito, né, a relação de ética dentro do condomínio. Né. Quanto maior o índice de ética dentro de um condomínio, menor a necessidade de aplicação de lei. Né. Isso é fato. Isso é um fato social. Isso aí o condomínio, como eu já disse, é uma microsociedade e essa aplicação na sociedade ela surte efeito positivo. Então eu vou passar essa situação aqui porque é inerente ao regimento interno primário. Esse foi o primeiro regimento, mas ele foi alterado pelo nosso de 2015. Aí cabe a pessoa que é interessada aqui nesse parágrafo examinar melhor o regimento interno, o último regimento interno, que é o que tem maior validade, né? Não obstante que os regimentos passados também às vezes são importantes para uma comparação, né, das mudanças, se foram realmente positivos. O capítulo 9 ele trata das disposições gerais e transitórias. Artigo 42. A presente convenção, esse documento, que sujeita todo o ocupante, ainda que eventual, do edifício ou de qualquer das partes, obriga a todos os condôminos titulares de direito sobre as unidades, bem como a todos quantos sobre elas tenham posse ou detenção, ou seja, se a unidade tiver mais de um dono, todos têm a obrigação, tá, de entender que somente poderá ser modificado pelo voto de no mínimo 2/3 dos condôminos. Tá? Então isso a gente já falou, a convenção ela só pode ser alterada pelo voto de 2/3 dos condôminos. Parágrafo único. Nos contratos de alienação, locação, cessão, comodato e outros que importem em transferir o exercício dos direitos relativo ao condomínio ou das unidades autônomas, os condôminos
deverão fazer constar a obrigação de obediência a esta convenção e às resoluções das assembleias, respondendo por eventuais perdas e danos e responsabilidade decorrente desta omissão. O condômino ele tem a obrigação de colocar no contrato de locação ou de venda, alienação, tá? Tem a obrigação de informar o posseiro, próximo posseiro, dessa convenção, do que consta nessa convenção e do cumprimento dessa convenção. Artigo 43. No sentido de ser preservada a harmonia do empreendimento, fica assegurado à incorporadora, isso já passou, né, pelo prazo de 2 anos, a partir da instalação do condomínio, a permanência dos corretores de plantão, tal, no caso, a indicação da administradora, né, enfim, esse aqui já não tem mais validade porque já passou, já passaram os 2 anos. Artigo 44. O condomínio não será responsável por prejuízos ocorridos ou decorrentes de furtos ou roubo acontecimentos nas suas dependências, tá? Por sinistro decorrente de acidente, extravio, danos que venham a sofrer os condôminos, por extravio de qualquer bem entregue pelos condôminos aos empregados do condomínio, por roubo de carros, seus acessórios na garagem ou no estacionamento. Vamos lá, artigo 45. Incumbe aos funcionários do condomínio, na qualidade de preposto do síndico, fiscalizar a fiel cumprimento do regulamento interno. 46. Fica eleito fora da comarca da situação do imóvel, no caso em Manaus, qualquer ação judicial tem que ocorrer em Manaus necessariamente. Independente do condômino morar no Rio de Janeiro, em Nova York ou no Japão, se houver alguma necessidade de uma ação contra o condomínio, ela deve ser condicionada à utilização do judiciário no estado do Amazonas. Então é isso, eu fiz a leitura aqui integral da nossa convenção, espero que isso seja positivo para um ou outro que tenha assistido até aqui. Eu duvido muito, né, que alguém tenha assistido até o final. Se alguém assistiu até o final e quiser fazer um comentário, eu agradeço, até para eu saber se alguém realmente assistiu até o final. É um vídeo longo, mas que vai ficar aqui no YouTube, disponível publicamente, porque o que eu fiz foi tentar elucidar, tentar iluminar a convenção, os valores da convenção, como funciona, trazer exemplos práticos do que aconteceu comigo, né, quando eu tomei a decisão de querer ser síndico. Eu tive naturalmente que entrar no universo do direito condominial, né, no universo da engenharia, naturalmente, de projetos, de até aprender a ler uma planta, né, coisas que eu não sabia e que agora, estudando muito, eu tenho aprendido, e espero que essas experiências, esses estudos, eu possa passar para frente para que outras pessoas também possam fazer uso desse mecanismo de comunicação, de informação. Tá? Agora eu vou cair para dentro para a edição e... Então, muito obrigado, tenham todos uma boa tarde e fiquem na paz.